preparei um estudo aqui, irmãos, baseado em Lucas capítulo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Eu vou estar lendo o versículo 25, 26, 27 e 28, mas eu vou discorrer todo esse texto aqui até o 37, né? Vou esperar que os irmãos encontrem. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, mas eu vou ler quatro versículos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como você lê a lei? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e também com teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, ou respondeu-lhe Jesus: bem fazeis e viverás. Eu quero basear o meu estudo hoje nesse texto que é muito importante. E o tema que nós iremos estudar neste culto de doutrina, irmãos, e por essa razão eu peço a atenção redobrada dos irmãos, é o seguinte: um sacerdote, um levita, um samaritano e um homem ferido. Um sacerdote, um levita, um samaritano e um homem ferido. Perceba que Lucas começa mencionando um doutor da lei. Ele não menciona o nome do doutor. Ele não diz quem é o doutor. Não é mencionado nominalmente a pessoa. Mas ele é um doutor, um perito na lei, um intérprete da lei, um profundo conhecedor da lei de Moisés. E esse homem levantou-se e fez uma pergunta interessante a Jesus. Qual foi a pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora, o interessante aqui é que a pergunta daquele doutor da lei tinha um objetivo. Qual era o objetivo daquela pergunta do doutor da lei, do perito da lei? Era provar Jesus. Era testar Jesus. Existem três maneiras ou três formas de você fazer uma pergunta. Você pode perguntar para saber, porque você não sabe, quer saber. Você pode perguntar porque você sabe e quer saber a opinião do outro. Ou você pode perguntar para provar, saber se de fato o outro sabe aquele assunto sobre o qual ele está discorrendo. Nesse caso aqui, a pergunta do doutor da lei é capciosa. Ele já sabia a resposta. Ele apenas queria testar Jesus, ele queria provar Jesus, para saber se Jesus também conhecia a lei a fundo. Então Jesus responde com outra pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus dirigiu àquele doutor da lei? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como você a lê? E qual foi a resposta do doutor da lei? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Fazer isso e viverás. Aqui tem algumas verdades que eu quero passar para os irmãos nesta noite. A primeira verdade, a pergunta do doutor da lei.
O que eu faço para herdar a vida eterna? O que é a vida eterna, irmãos? A vida eterna é o estado de gozo e felicidade permanente na eternidade com Deus. O que é a vida eterna? É um estado de felicidade, de gozo permanente na eternidade com Deus. E o que é a morte eterna? É a eterna separação de Deus. Aqueles que em vida rejeitaram a palavra, rejeitaram a verdade, rejeitaram a Cristo, ao partir dessa dimensão, sofrerão eterna perdição. O que significa isso? Estará eternamente separado de Deus. Significa que não haverá mais outra oportunidade, não haverá mais chance de perdão e nem de reconciliação. Lembra do mendigo que se chamava Lázaro e o homem rico? O homem rico morreu e foi para o inferno. E no inferno, erguendo os olhos, onde ele viu Lázaro? No seio de Abraão, gozando da felicidade eterna, enquanto ele estava em tormento eterno. E lá no inferno, ele se arrependeu. Só que arrependimento no inferno é tarde demais. O único lugar no qual o homem tem a possibilidade de se arrepender e receber o perdão de Deus é aqui, nessa dimensão física, enquanto ele está vivo, biologicamente e celularmente, no sentido celular. Mas quando ele morre, não há mais oportunidade de arrependimento. O escritor aos Hebreus disse o seguinte, acho que é 9:27, que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, não haverá mais oportunidade de redenção. Agora a pergunta é interessante, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E a resposta de Jesus, a pergunta de Jesus também é interessante. E a resposta daquele homem é mais interessante ainda. Mas a vida eterna, meus irmãos, não se adquire por aquilo que eu faço. Ninguém é salvo ou adquire a vida eterna por aquilo que faz. A vida eterna se adquire por aquilo que Ele fez por nós. Não é o tanto que eu amo, não é o tanto que eu perdoo, não é o volume das minhas boas obras que eu pratico que me garante a vida eterna. Eu amo, eu perdoo, eu pratico as boas obras porque eu sou salvo e não para ser salvo. Então Jesus diz para aquele homem, faça isso e viverás. Isso o quê? Eu quero abrir com os irmãos agora, abre aí por gentileza, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 15. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Jesus falou para Nicodemos em relação à vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Apenas crer. Crer em Cristo e também no seu sacrifício. Mas esse não é o assunto do estudo de hoje. No versículo 26, o homem faz uma segunda pergunta, o doutor da lei faz uma segunda pergunta. E qual é a pergunta? Vamos lá, versículo 26. E ele lhe disse, ou seja, 29, desculpa irmãos. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Será que aquele doutor da lei, um perito na lei, um profundo conhecedor da lei,
não sabia quem era o seu próximo? Logicamente que ele sabia quem era o seu próximo. Mas ele deu numa linguagem bem popular, deu uma de inocente, querendo justificar a si mesmo, dando a ideia para Jesus que ele não sabia quem era o seu próximo. Então ele faz a pergunta: quem é o meu próximo? A partir desta pergunta, Jesus conta uma parábola, que é chamada a parábola do bom samaritano. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa. A parábola era um recurso didático muito utilizado por Jesus durante seu ministério, em que ele citava acontecimentos, casos diários do dia a dia, da vida contínua e rotineira dos judeus, para revelar verdades eternas. E aqui nesta parábola, Jesus nos ensina lições extraordinárias, irmãos, sobre amor, piedade, compaixão, misericórdia. São lições riquíssimas que eu quero compartilhar com você nesta noite. E ele disse que descia de Jerusalém um homem para Jericó. E esse homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de salteadores. Tomaram tudo que aquele homem tinha, espancaram aquele homem e deixaram semi-morto, meio morto ou quase morto, à beira do caminho. E por aquele mesmo caminho descia também um sacerdote. Eu não vou aqui me ater à função do sacerdote, mas aquele sacerdote fez o mesmo caminho daquele homem que caiu na mão dos salteadores. E passando por aquele caminho, primeiro, vamos ao texto, versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Primeira coisa, o sacerdote viu aquele homem, ele viu o estado em que estava aquele homem, o homem estava fazendo penúria, ao léu da sorte, precisando de ajuda, mas aquele sacerdote desviou-se, passou de largo. O que significa passar de largo? Ele vai descendo o caminho, e quando ele vê o homem à beira do caminho ferido, ele faz o quê? Passa de largo. Significa que ele não parou, ele ficou indiferente, ele não se interessou pela vida daquele homem e também não sentiu compaixão pelo real estado daquele homem naquele momento. Ele viu, ele passou de largo, 2. Ele ficou indiferente, 3. Ele seguiu o seu caminho e não sentiu compaixão por aquele homem que estava ferido à beira do caminho. O que eu aprendo aqui, irmãos? O que eu aprendo aqui? Vamos aplicar. Quantas vezes nós ignoramos completamente aqueles que estão precisando da nossa ajuda? Quantas vezes nós ignoramos aqueles que estão precisando do socorro nosso, de um abraço, de uma palavra, de um olhar, de um toque, de um carinho, de uma ajuda financeira, de um conselho, de uma orientação, de uma ajuda psicológica, emocional? Quantas vezes nós percebemos pessoas que estão à beira do caminho, clamando por socorro, ou precisando de ajuda, e nós ignoramos completamente. Seguimos o nosso caminho, não paramos, não interrompemos a nossa trajetória para estender as mãos a um necessitado. Quantas vezes Jesus parou para atender uma prostituta? Quantas vezes ele parou para tocar em um leproso? Quantas vezes ele parou para abençoar as crianças? Quantas vezes ele parou para atender um doutor da lei?
para atender um indigente, um cego, um mudo, um endemoniado. Quantas vezes na Bíblia nós encontramos exemplos de Jesus parando para atender pessoas de diversas classes sociais, pessoas as mais diversas possíveis. Por exemplo, Nicodemos, um doutor da lei, Maria Madalena, uma prostituta endemoniada, a mulher samaritana à beira de um poço, que já estava no quinto marido que não era seu, as crianças que foram levadas pelas suas mães para ser tocadas por Jesus, aquele gadareno que precisou de socorro, e tantos exemplos que eu poderia citar. E aí Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele disse o quê? Que haja em vós os mesmos sentimentos que houve e há em Cristo Jesus. Mas aquele sacerdote, um representante de Deus, aquele sacerdote que entrava no santuário diariamente para oferecer sacrifício em favor de si mesmo e em favor dos demais, não parou para atender um homem ferido à beira do caminho. Ele seguiu a sua trajetória, o seu caminho, e não se interessou pela vida daquele homem. Será que nós também, irmãos, não somos como aquele sacerdote? Às vezes nós somos muito bons na teoria, mas algumas vezes, ou na maioria das vezes, somos péssimos na prática. Às vezes pregamos muito bem, ensinamos bem, e até falamos de amor, de compaixão, de bondade e de misericórdia, mas quando chega a hora de colocarmos em prática aquilo que pregamos e ensinamos, às vezes nós falhamos. Deixamos a desejar. Fazemos de conta que aquilo que está acontecendo com o meu próximo não é da minha alçada, não é da minha conta. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não me toca, não me sensibiliza, isso não me choca. E essa é a grande verdade da atualidade, irmãos. Essa é uma grande verdade da atualidade. Quando nós deixamos de socorrer alguém que clama por socorro, não estamos imitando a Cristo, mas a esse sacerdote. E aí vem uma pergunta, e ninguém precisa responder. A quem nós estamos imitando? Os passos de quem nós estamos seguindo? É o de Cristo ou o desse sumo sacerdote? Agora, outro homem também descia por aquele mesmo caminho. E quem era ele? Um levita. Também passou por aquele caminho. E qual foi a atitude do levita, irmãos? Ele agiu diferente do sacerdote? Ele parou para, pelo menos para olhar para aquele homem com um olhar mais detido, com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais atencioso? Não. Ele agiu da mesma maneira que o sumo sacerdote. Olha só, 32. Ele também viu o homem, também passou de largo, também seguiu o seu caminho, não se interessou pela vida daquele homem e não se deteve para ajudar aquele homem ferido. Sabe o que mais choca nesse texto, irmãos? É que ambos eram da casa do Senhor. Era que ambos exerciam atividades religiosas. Era que ambos representavam Deus diante do povo. Levita cuidava do santuário, dos utensílios do santuário. Montava, desmontava, levava e até fazia parte do coral da igreja, vou falar assim. O sumo sacerdote, o pastor da igreja. Pessoas que conheciam a lei, conhecia os mandamentos, os decretos, mas na hora de colocar em prática, falharam. Mas por aquele mesmo caminho, também descia um terceiro homem, uma terceira personagem,
o nome desse homem não é citado. Ele não era judeu, ele não era sacerdote, ele não era levita, não sei se era crente, né? Porque o texto não fala. Aquele homem talvez não tinha nenhum cargo importante na igreja dos samaritanos, se é que existia igreja entre os samaritanos. Mas aquele homem tinha alguns sentimentos que o sacerdote e o levita não demonstraram. Ele também passou pelo mesmo caminho. Ele viu a mesma cena, o mesmo quadro, o mesmo estado do homem. Ele também olhou, só que ele agiu de maneira completamente diferente do sacerdote e do levita. Esse samaritano, que é chamado de bom samaritano, fez o papel de um cristão autêntico, genuíno e verdadeiro. Aquele samaritano imitou a Cristo, agiu como Cristo agiria. O que ele fez? Verso 33, vamos lá. Está com a Bíblia aberta? 33, olha que interessante. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas o samaritano, quando viu aquele homem ferido, foi movido de íntima compaixão. A palavra compaixão no original pode significar piedade, pode significar entranhas, sentir o que o outro sente de maneira profunda e com sentimentos profundos. Aquele homem samaritano foi tomado por uma compaixão profunda. Significa, ele se sentiu no lugar daquele homem ferido. Ele se colocou no lugar daquele homem ferido. Compaixão é isso, irmãos. É se colocar no lugar do outro. Misericórdia significa sentir o que o outro, ou sentir a miséria do outro. E compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Gravou aí? Misericórdia é sentir a miséria do outro. E compaixão é sentir aquilo que o outro está sentindo. É sentir a dor do outro. É sentir a angústia do outro. É sentir a tristeza do outro. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é compaixão. Aquele samaritano foi movido de íntima compaixão. Quando fala íntima, fala de algo do âmago, do profundo, da índole da alma. Quando fala que ele moveu intimamente, sabe o que quer dizer? Que a sua alma estremeceu, que o seu coração tremeu, que o seu interior se derramou. Assim como Jesus, quando viu a mulher lá de Naim, lembra da viúva de Naim? Que estava levando seu filho para o cemitério para ser sepultado. E quando Jesus viu aquela mulher, ele foi tomado de íntima compaixão. E o que ele disse àquela mulher? Mulher, não chores. Isso é íntima compaixão. Então aquele samaritano, irmãos, foi tomado de íntima compaixão. Mas alguns detalhes importantes. Mas antes de falar outros detalhes, além da compaixão, aquele homem também sentiu misericórdia. Aquele homem também sentiu graça por aquele ferido. Misericórdia significa da parte de Deus. Misericórdia nos impede de receber aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos? A morte, a condenação, mas pela misericórdia nós não recebemos isso. A graça nos dá aquilo que nós não merecemos. Talvez aquele homem nos represente, o caído à beira do caminho. Aquele homem talvez não merecia atenção, não merecia compaixão,
não merecia misericórdia. Mas o bom samaritano não olhou para nada disso. Ele, primeiro, parou, sentiu compaixão. O que ele mais fez? Vamos lá. Segundo, aquele homem se aproximou. Olha que interessante. O levita e o sacerdote passou de... O samaritano viu, foi movido de compaixão e se aproximou daquele homem caído à beira do caminho. Mas, mais do que se aproximar, o que ele fez? Além de aproximar-se daquele homem, ele também deitou azeite e vinho em suas feridas. Olha que interessante. Ele parou, sentiu compaixão, estou sendo bem didático, irmãos. Se aproximou, derramou azeite e vinho nas feridas daquele homem que estava à beira da morte. Isso te lembra alguma coisa? Isso nos lembra alguma coisa, irmãos? Qual era o nosso estado espiritual antes de encontrar Cristo? Ou de sermos encontrados por Cristo? Estávamos também à beira do caminho. O pecado entrou, tomou tudo que nós tínhamos. Surrou-nos. Deixou-nos mortos no sentido espiritual. Desculpa, irmãos. Espiritual. À beira do caminho. Mas Jesus passou, parou, sentiu compaixão, se aproximou e curou as nossas feridas através do seu precioso sangue. Mas ele fez mais do que isso. O que ele fez mais além disso? Ele parou, vamos lá, vou repetir de novo. Desculpe a repetição. Ele parou, sentiu compaixão, se aproximou, colocou azeite na ferida e deixou aquele homem ali e foi embora. Não, irmãos. Foi o que ele fez. O que foi que aquele homem fez? Vamos ver o 34. Vamos ver o que foi que aquele homem fez. Vamos ver se é o 34 mesmo. Atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal. Além de deitar azeite e vinho nas feridas daquele homem, ele pegou aquele homem e colocou sobre o seu animal. E vai dizer mais, o que é isso? Levou para uma estalagem e cuidou daquele homem, irmãos. Olha que interessante. Ele colocou no seu animal, levou para uma estalagem e cuidou daquele homem. O que é que nós aprendemos aqui? A estalagem representa o que na linguagem simbólica ou figurada? A estalagem significa o quê? Simboliza a igreja. Ele nos pegou lá no mundo, Jesus, nos trouxe para a igreja, nos plantou aqui na igreja, cuidou de nós, sarou as nossas feridas, curou-nos e depois fez o quê? Nos enviou para buscar outros que também estão feridos lá fora. É isso que nos ensina, irmãos, esta parábola. Jesus nos achou em trevas, caídos, mortos, sem esperança, sem paz, sem vida, destituído da glória, caminhando a passos largos para o inferno. Ele poderia passar de largo como sacerdote e como levita. Ele parou como bom samaritano. Além de nos trazer para a igreja, sabe o que ele fez ainda mais? Ele também nos deu o seu Espírito. O azeite também é um símbolo do Espírito. Ele nos plantou na igreja e também nos deu o seu Espírito. Vinho simboliza o que na Bíblia? O que é que simboliza vinho na Bíblia? Alegria. Além de nos trazer para casa, para a igreja, nos curar, dar a luz do seu Espírito,
Ele também nos deu a alegria da salvação. Olha, tantas coisas que nós recebemos, irmãos de Cristo. O Espírito Santo, a alegria da salvação, trouxe para a estalagem, nos plantou na igreja. Depois aquele homem, o bom samaritano, precisou ir embora. Mas ele fez mais uma coisa aqui. Está no texto. O que foi que ele fez mais? Além de tudo que ele já havia feito. O que ele fez mais, irmãos? Está aí no texto, vamos lá? Cuidou dele. E partindo no outro dia, olha aqui agora. Tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele e tudo que demais gastares, eu te darei quando eu voltar. Olha que lição extraordinária. Pagou a hospedagem, botou aquele homem lá, precisou partir no outro dia e disse, olha, eu vou te dar aqui 2 dinheiros, cuida desse homem, eu vou embora, mas eu vou retornar. E quando eu retornar, se houver gasto, quando retornar, eu vou quitar a despesa que o homem deu. Irmãos, que lição de amor, que lição de bondade, que lição de compaixão desse bom samaritano. Olha que tantas coisas nós temos para aprender aqui com esse homem. O samaritano demonstrou, está acabando meu tempo ali, irmãos? O samaritano demonstrou, primeiro, amor. A Bíblia diz, João 3,16, estou finalizando, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a palavra-chave desse versículo que eu citei aqui? A palavra-chave é amor. Por amor, ele deu o seu filho. Por amor, o samaritano parou. Por amor, ele se aproximou. Por amor, ele tocou naquele homem, derramou azeite e vinho. Por amor, ele colocou em seu animal. Por amor, ele levou para uma estalagem, pagou 2 dinheiros e disse, cuida dele, que quando eu voltar, eu vou arcar com as demais despesas. Por amor. O amor deve ser, irmãos, o sentimento que move os nossos corações. Paulo disse no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, que se ainda que ele falasse a língua dos anjos, olha que interessante, a língua dos homens, ainda que ele doasse todos os seus bens, e até mesmo desse o seu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso valeria. Seria apenas uma atividade religiosa sem amor. Temos que ter o cuidado para não estarmos fazendo boas coisas, mas sem amor. É possível alguém fazer boas coisas e não ser movido por amor. Só que diante de Deus o que vale é o que eu faço movido por amor. Segunda coisa que nós aprendemos com aquele homem. Eu já citei, aquele homem foi movido por compaixão, misericórdia e bondade. Essa deve ser a nossa atitude em relação ao próximo. Agora vamos retornar ao começo e eu finalizo. Quantas pessoas desceram por aquele caminho de Jerusalém para Jericó? Quantas pessoas? 4. A primeira pessoa que desceu foi o homem que foi pego pelos salteadores, espancado. Depois desse homem desceu o sacerdote. Depois do sacerdote o levita. E depois do levita o samaritano. E qual é a lição maior aqui, irmãos? Qual é a lição maior aqui? Qual é a moral do texto para a gente finalizar aqui? Que realmente Jesus quer nos passar. Que o que importa aqui não é aquilo que nós somos ou temos. Aos olhos da comunidade judaica, o samaritano era discriminado,
rejeitado, tido como um gentil sem direito à salvação, afastado da aliança, sem esperança, sem certeza de vida eterna. Mas quem demonstrou realmente estar imitando Jesus naquele caminho? Quem demonstrou, pelas suas atitudes e ações, realmente está imitando a Cristo? Exatamente aquele homem que era considerado um gentil perdido, o bom samaritano. O bom samaritano pode representar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E finalizando, devemos olhar, irmãos, além das nossas necessidades. Devemos olhar além da nossa casa, além da nossa igreja. Devemos olhar além dos muros. Devemos parar à beira do caminho. E eu finalizo agora com o exemplo de Jesus. Ele estava entrando aonde? Em Jericó. O cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí tem algumas atitudes de Jesus que foi a mesma do samaritano. Primeiro, Jesus parou. Segundo, Jesus mandou buscá-lo. Terceiro, ele perguntou o que aquele homem queria ou precisava. Quarto, ele curou aquele cego à beira do caminho de Jericó. Será que nós temos agido da mesma forma que Cristo? Será que nós estamos parando para ouvir o clamor do necessitado? Do perdido? Do caído? Desviado? Será que nós estamos tendo sensibilidade para estender as mãos para aquele que realmente precisa de nós? Isso aqui, irmãos, é para uma reflexão esse final. Ou será que eu sou apenas um bom religioso? Um bom frequentador de igreja? Um bom crente? Até um bom dizimista? Até um bom ofertante? Jesus falou isso para quem? Lembra daqueles que dizem, mas se você paga o dízimo do endro, né? Do cominho, da hortaliça, tudo bem, pode fazer isso, mas, foi o que ele disse depois? Lembra aí que eu esqueci, irmão, eu citei o texto. Mas não esqueça daquelas, porque é tão importante quanto essas. E aí eu finalizo. Não esqueçamos, irmãos, que o amor praticado é o amor que revela de fato que nós imitamos a Cristo. Que Deus abençoe. Acho que eu terminei no horário certo ali, pastor. Tá, né? Deus abençoe. Obrigado pela paciência, irmãos. Foi muito didático hoje, meio monótono, né? Mas é que eu queria que os irmãos compreendessem didaticamente esse texto. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela confiança.